Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Ágora RS. Salve amigos e amigas da Rádio Ilha Capital. Mais um podcast, dessa vez um podcast muito especial porque trata de um assunto delicioso, que é música. E nós convidamos para participar deste nosso programa de hoje uma pessoa muito querida também, que eu conheço há bastante tempo. Seu nome é Carla Zito. Ela preside desde 2015 a Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. E a nossa conversa de hoje vai ser sobre esse maravilhoso projeto aí que vem de vento em popa. Carla Zito, como é que tu estás? Boa noite, Daltro. É um prazer falar para os teus ouvintes, levar um pouco do que a gente vem aprendendo com o trabalho com os jovens da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Estamos aqui numa luta diária para que esse projeto, que fecha 12 anos esse ano, consiga continuar transformando, a vida desses jovens através do que tu falaste da música, que tanto nos encanta. Vou falar depois sobre a transformação de vidas, uma coisa muito legal, essa expressão que vocês usaram, quase que como um slogan aqui na orquestra, transformando vidas, Carla, eu sei que tu é pedagoga, mas eu sei da tua inserção muito forte no terceiro setor, organizações sem fins lucrativos, andaste também pelo Senac, será que é o Senai, Carla? Senac também, nos encontramos durante o 2017 até 2013, mais ou menos. A gente estava mais ou menos ligado, apesar de não trabalharmos na mesma secretaria. À época eu trabalhava junto com o Fernando Schiller, na Secretaria de Desenvolvimento Social do Rio Grande do Sul. E, pelo que nós lembramos, o Fernando Schiller teve essa ideia de criar uma orquestra jovem, e foi na Federação, Carla, que ele apresentou em primeira mão a ideia em 2009, me ajuda se eu estou com as datas certas. Foi 2009, Carla? Exatamente. O processo todo de montagem, da orquestra, dessa ideia, começou lá em 2008 e veio perdurando e foi amadurecendo, a ideia, porque existia nesse período, uma profusão muito grande desse tipo de projeto na América Latina. Nós tínhamos como exemplo na Venezuela um grande projeto, que era um projeto que era a Orquestra Jovem Simão Bolívar, em que eles tinham distribuído em todo o país projetos de música, que constituíam depois uma orquestra. Depois a Bahia também tem um núcleo bastante forte. E seguindo esse modelo, então o secretário Fernando Schiller convida o maestro Telmo Jaconi, que era o Spala da OSPA por 40 anos, a, junto com uma equipe, conceber a ideia e colocar em prática. O Telmo ficou diretor artístico, O Telmo, desde a sua fundação até hoje, é o nosso grande maestro e diretor artístico da orquestra. Como é que ele vai? Está bem? Ele está bem, ele está firme e forte, sempre à frente da nossa gurizada, lançando desafios também. Enfim, ele tem uma palavra muito interessante que ele nos transmite, onde ele diz que o talento é algo universal, E basta então que a gente dê oportunidade. E vocês estão dando. Então, a criação da orquestra foi essa oportunidade na área da música. O público de vocês varia de 10 a 24 anos, é isso? Exatamente. 10 anos não é muito cedo?
Olha, se nós tivéssemos capacidade, Daltro, nós atenderíamos desde os 5 anos. Maravilha. Né? Porque essa sensibilização na questão musical, na questão da mobilização para a música, ela praticamente nasce com o ser humano, né? Então, essa orientação, sim, pode ser dada nos mais jovens, com toda certeza. Né? Claro que o instrumento vem depois, né? Mas essa sensibilização pode ser desde os 5 anos, ou antes até, se for o caso. Eu lembro que lá na origem, Carla, tinha um tempo de 2 anos, se não me falha a memória, para a chegada do novo aluno, que deve ter um número de vagas a cada X meses, né? Que vocês abrem, porque uns vão saindo lá com 24 e vai abrindo vaga para novos entrarem, né? Mas tinha um período lá, parece que entre 14 e 16, que eles poderiam ser incluídos, inclusive na lei do jovem aprendiz, é isso? É isso aí. O que acontece, né, Daltro? Quando a gente quer reter esses jovens, e que são jovens que vêm de baixa renda, normalmente eles começam a ter algumas responsabilidades em relação a seu grupo familiar. Né? Muitas vezes eles são, por força das dificuldades, tendo que sair por conta de ter que trabalhar. Tá? Bom, aí o que nós fizemos? A orquestra, desde sempre, desde a sua criação, ela sempre preveu dar uma bolsa incentivo para os alunos. Né? Como eu venho, na minha trajetória profissional, eu iniciei o meu trabalho lá, quando estava no Senac e tal, tratando da aprendizagem do jovem aprendiz, tá? Nós, então, procuramos uma instituição que é o Pontos Pobres, uma instituição tradicional aqui em Porto Alegre, onde a nossa sede se localiza hoje, porque o Pontos Pobres mantém esses programas. E a gente, então, fez uma parceria com eles, e todo o nosso jovem que atinge 14 anos, ele entra para o programa do Jovem Aprendiz. Então, a gente tem um curso de aprendizagem de músico instrumentista. Tá? Então, as empresas que absorvem e que deles é obrigatório, a empresa é obrigada a ter o aprendiz, ela abre mão desse jovem estar fazendo a parte prática dele na empresa para estar na orquestra. Sim. Tá, então a gente conseguiu, escreveu, ele foi pioneiro, eu acredito que hoje já tenham outros no Brasil, mas ele foi pioneiro nessa iniciativa. Então, isso faz com que eu consiga reter o jovem lá e que ele se despreocupar é uma palavra forte, né? Mas que ele tenha uma bolsa um pouco maior, que possibilite que ele fique estudando música. É meio salário mínimo, né, Carla? É meio salário mínimo, ele tem a passagem, né? Então isso também facilita, porque muitas vezes ele precisa ir e vir. No segundo programa da Ágora, nós entrevistamos a Denise Brambila, mais o Frei Luciano e mais o Everton, né? Sim. E esse assunto do jovem aprendiz apareceu. A Denise nos informou que no Rio Grande do Sul, olha, não sei se eu vou lembrar, mas 25 mil vagas disponíveis, de acordo com as empresas que têm que cumprir com essa legislação. Tem 25 mil vagas para jovem aprendiz no Rio Grande do Sul. Porto Alegre deve ter uma quantidade bem expressiva também. Então, praticamente, não deve ser problema de conseguir essas bolsas, né, de meio salário mínimo para os jovens da orquestra, né? Não é, sabe? Nós não temos essa dificuldade, até porque a gente consegue dar um retorno muito efetivo, né? Quer dizer, ele está lá e ele está tocando e ele está apresentando, né? Então, há um retorno social para a própria empresa, né? Pode não haver um retorno de o jovem estar lá cumprindo com alguma tarefa, mas o retorno social é muito maior
quando ele disponibiliza essas vagas para nós, né? Como qualquer outro projeto também. Mas efetivamente a música, a capacidade dela de mostrar, de rapidez em mostrar a transformação, ela apresenta isso, né? Ela leva isso consigo. Essa bolsa, tá? Carla, então, do Jovem Aprendiz, ela começa aos 14 e vai até que idade? E vai até os 24. Não sabia, eu pensei que fosse até os 18 só. Não. Hoje ela vai, na verdade, ela vai até os 23 anos e 8 meses, 7 meses por ali, né? Porque ele tem que, aos 24, ele então não tem mais essa possibilidade, né? A não ser que ele seja PCD, né? Que ele esteja nessa situação de portador de necessidades especiais, enfim, mas que a gente na música, por enquanto, não temos esse tipo de jovem, né? Não é tipo, mas esses jovens com esta característica. Ô Carla, a orquestra hoje tem quantos integrantes? Hoje, atualmente, nós estamos com 134 alunos, entre 10 e 24 anos. Mas se apresentando, então, quantos vão para o palco? Olha, nós temos assim, a orquestra principal, digamos assim, como a gente chama, ela está em 42 integrantes, tá? Eu acho que cabe a gente falar, no início, bem no início, nós tínhamos, a formação da orquestra era violinos, violas, contrabaixo, cello, eram cordas, tá? Piano e percussão. Em 2017, a gente começa, através de um outro projeto também, transformar ela em sinfônica. Né? Então, nós incluímos a orquestra, os metais e as madeiras, como a gente diz. Oboé, fagote, flauta, tuba, trombone, trompete. Tá? Então, a gente inclui os instrumentos de sopro. Para ela virar sinfônica. Para ela se tornar uma sinfônica, exatamente. Ô Carla, e esses instrumentos não são baratos, hein? Como é que vocês fazem? Porque a bolsa a gente já entendeu que está resolvida, mas a aquisição ou a doação dos instrumentos, como é que vocês fizeram? Bom, toda a manutenção na orquestra, ela é feita através das leis de incentivo, tá? Tanto a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que é anteriormente denominada Lei Rouanet, tá? E a Lei de Incentivo à Cultura do Estado, que é através do ICMS. Né? Então, a gente mantém os professores, os instrumentos, acessórios, a vestimenta deles, porque eles se apresentam, né, de terno e gravata em muitas situações, e as meninas de vestido todas como um uniforme, né, enfim, porque isso para eles é um marco. Imagina. Tá? Isso pode parecer uma coisa assim, é mais um vestido, não, para eles é simbólico essa estar no palco, né, e estar adequadamente vestido, não, mas com uma roupa de uma apresentação, uma roupa especial para apresentação. Olha, cara, eu não faço nem ideia de como é que uma criança que tu dissesse no início do nosso bate-papo aqui, que a prioridade são crianças de baixa renda ou de famílias pobres, né, em situação de risco socioeconômico. Eu não faço a mínima ideia de como é que um jovem desse, que sai dessa comunidade, ingressa num ambiente completamente novo para ele. Tem um desafio pela frente que não é pequeno, que é aprender a ler partituras, tocar um instrumento. Tem ainda uma fase, imagino eu, que seja de pesquisa de qual é a vocação. Eu usei a palavra vocação, mas digamos assim, as emoções das pessoas. Tu disseste que a gente nasce com a música, né? Mas a gente sabe que tem as famílias de instrumentos de cordas, de sopro, de percussão, de teclas, né? Então, eu, por exemplo, tenho uma afinidade muito grande com instrumentos de cordas graves. Mas a orquestra tem instrumento de cordas agudas, que seria o violino, e também tem sopro. Então, eu não sei como é que seria a metodologia
já que tu é pedagoga, tu pode me ajudar depois a entender. A metodologia de pegar uma criança que chega pela primeira vez naquele ambiente, deve ser maravilhoso de ver ele ser acolhido, né? Mas ele não sabe muito bem qual é a emoção que vai bater nele quando ele escutar esse ou aquele instrumento, né? Então, deve ter, eu não sei, eles passam por todos os instrumentos antes de escolher o seu? Não. Não, como é que a gente faz, né, Daltro? Como é que eles têm, os grupos, eles chegam. Atualmente nós selecionamos crianças, né, que não têm nenhum conhecimento em música, a grande maioria, tá? Mas a gente também já, pela procura, pela demanda, a gente vai também adequando o projeto, certo, né? Então, hoje, a gente também tem o ingresso de alguns jovens que já tocam algum instrumento, certo? Mas a grande maioria são jovens e crianças que não têm nenhum conhecimento, tá? Então, como é que é feito? E atualmente, casualmente, nesse período, nós, apesar de toda a pandemia, estamos entrando com 30 novos integrantes na orquestra. Via edital, né, Carla? Tá? É via edital. A gente lança um edital, há uma inscrição, tá? Há uma entrevista com a criança e com a família, né? Com um familiar, um responsável por ela. Responsável. Um responsável, e aí eles fazem normalmente um pequeno, uma semana, por exemplo, assim, para ver se eles vão se adequar à música, a essa exigência que vai necessitar, né? Enfim, e se ele realmente, porque às vezes chega lá gente que não é muito que a criança quer, né? É mais um sonho da avó, um sonho da tia, enfim. Tá? Então a gente também tem que lidar com isso. E aí o que é feito, né? Como é que é isso? Quando eles chegam, todos eles ingressam e iniciam o seu estudo através da flauta doce. Tá? Bom, e aí durante esse processo que a gente estima, né, num processo normal, aí entre 3 a 4 semanas de trabalho, durante esse período são apresentados aí, os professores vão apresentando cada instrumento. Tá? Alguns chegam já determinados, tá? Olha, eu quero tocar violino, eu quero tocar viola, né? Contrabaixo, que é um instrumento grande, às vezes normalmente a gente faz uma conquista, né? Ô, cara, mas vou ocorrer agora, não quero me esquecer. Quando vocês abrem um edital de 30 vagas, essas 30 vagas estão relacionadas a algum tipo de naipe de instrumento ou não? Não. Ela é aberto sem direcionamento do instrumento, tá? E aí, então, é isso que eu te digo, aí eles vão e aí a gente vai mostrando cada instrumento, tá? E vai conquistando, né? Acontece muitas vezes de ele querer, e aconteceu há pouco tempo atrás até, na outra seleção, um menino que foi lá, queria violino, começou no violino e lá pelas tantas ele disse, não, mas o que eu quero mesmo é tocar trompa. Imagina que virada. Tá? Porque ele via, uma guinada, de cordas para sopro, né? De corda aguda para sopro grave. Exatamente, né? Porque é um outro mundo, né? Os sopros é um outro mundo dentro da música, né? Enfim, então eles vão sendo direcionados. Obviamente que a gente tem lá, olha, nós precisamos formar mais alunos de viola, precisamos menos de violino. A gente também vai conduzindo eles, claro, né? E a grande tarefa do professor nesse momento é essa conquista. Ô, Carla, vamos fazer o seguinte, eu tenho umas coisas bem legais aqui para divulgar da orquestra. Por exemplo, eu já sei que um aluno concluiu faculdade, eu já sei que muitos estão estudando na faculdade, né? Mas eu vou fazer um pequeno intervalo aqui para o pessoal conhecer os anunciantes da Rádio Ilha Capital e aí voltamos em seguida, tá legal? Ok.
Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Quer comprar um imóvel com toda a segurança no norte da ilha de Santa Catarina? A Diego Lomba Imóveis está há 20 anos oferecendo a certeza do melhor negócio. Para encontrar os melhores imóveis nas mais lindas praias de Florianópolis, visite nosso site www.diegolombaimoveis.com.br ou fale conosco pelo número 48-3284-5010. Venha tornar possível o seu sonho. Aqui na Tudo em Metro você encontra os mais diversos produtos, qualidade e preço justo, além de contar com o melhor atendimento da cidade. Contribuição, honestidade e excelência são valores que você só encontra na Tudo em Metro. Nossa família está esperando por você. Rodovia João Galberto Soares, 396, Ingleses. A excelência no atendimento. Ágora RS. Estamos de volta com uma conversa muito gostosa com a Carla Zito, presidente da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. E estávamos falando sobre os critérios de ingresso, a partir de que idade, ele fica até que idade. E sabemos aqui pela divulgação da própria mídia que um dos alunos nesses 13 anos de orquestra já concluiu a faculdade de música na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que tem mais um número de 20 alunos ou mais de 20 alunos que estão na Faculdade de Música do Rio Grande do Sul. É isso, Carla? É isso mesmo. O que aconteceu quando o Ezequiel, que nós estamos falando, né, que é especificamente esse aluno que já concluiu a faculdade no final de 2019, ele começou conosco, tá? Ele foi selecionado, ele entrou na segunda turma, acho que ele entrou em 2012 para a orquestra, tá? E obviamente que todo projeto, quando tu idealiza ele e tu vai fazendo as suas avaliações, né, no período, a gente vai muitas vezes dando alguns rumos que não eram aqueles previstos lá no início, porque o comportamento das pessoas também vai ditando as mudanças, né? Bom, e o que aconteceu quando esses alunos começaram a encerrar os seus estudos no ensino médio? Eles tinham que ir para a ideia de que eles fizessem faculdade. Nós, então, na época, tínhamos um grande grupo aí, foi um grupo expressivo de uns 9, convenhamos com tudo isso a gente vai buscando, né? Nós convenhamos com um curso pré-vestibular. Esse curso deu uma bolsa para esses alunos, tá? Então esses alunos tocavam conosco, faziam um pré-vestibular e então foram fazer o concurso vestibular na Universidade Federal. O que é interessante para nós é o ponto que nos dá a certeza do ensino, né? De que está acontecendo, o ensino acontece, né? Que está acontecendo a aprendizagem, quer dizer, que a gente está realmente atingindo, que eles estão realmente aprendendo música. Por quê? O vestibular para música, ele tem 2 etapas. Ele tem uma primeira etapa que Tu te apresenta cantando ou tocando um instrumento, né? Tu te apresenta cantando ou tocando um instrumento. Se tu passa nesta etapa, é que tu vai fazer o vestibular propriamente dito. Para nossa satisfação, todos os alunos passaram. Imagina, nessa etapa. Teoria na fresquinha, né? Então, o que a gente entende? A gente entende que a parte de ensino ela está sendo feita, né? E a aprendizagem, como consequência, tá dando certo. Ô, Carla, né? no início do nosso papo, tu falasse que para te manter esses jovens
dentro da orquestra, existe uma questão financeira, porque senão ele vai acabar ajudando a família financeiramente, exercendo alguma função remunerada. Mas tem um outro desafio ainda, que é a manutenção da escolaridade, né? Então, esses jovens que estão lá cursando alguma série do ensino médio, vocês têm algum acerto com a família de que eles não podem deixar de estudar? Pois é. O que são as condições para estar na orquestra, né? A principal condição é que ele esteja estudando, certo? Seja no ensino fundamental, seja no ensino médio, certo? Então, regularmente, com uma regularidade, a gente aí obedece um pouco a regularidade da escola, né? Porque algumas escolas têm um período de avaliação bimensal, outros têm trimestral, mas eles têm que apresentar para nós não somente o atestado de matrícula, mas nos fornecer durante esse período que eles estão frequentando a escola, né? Então, se existe aí alguma situação que não estejam atingindo os objetivos da escola, bom, a gente fala com os pais, porque o nosso projeto, Daltro, ele tem o que a gente quer, objetivamente, é fazer essa questão profissional, porque isso não deixa de ser uma formação para ele ser um profissional também, tá? E depois eu especifico por quê. E isso pressupõe escolaridade concomitante. Né? Tu tem que elevar a tua escolaridade, e nem que seja até o ensino médio. Eu imagino assim, Carla, quando tu fala que esse projeto pretende transformar vidas, uma criança que estaria estudando numa escola, uma criança ou jovem, né, numa escola regular, sem essa vivência da orquestra, ela é mais fácil que ela evada da escola do que... Porque quando ela percebe os talentos que ela tem, a sua autoimagem fica muito reforçada pela convivência com a orquestra, ela tem muitos motivos para permanecer estudando. Até vendo o Ezequiel de Paula como sendo o primeiro graduado, né? Ela se inspira, se cria uma cadeia de inspiração muito legal, né? E nesse sentido, eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo, algumas podem ter alguma relação com instituições de assistência social ou comunidades, assim. Eu acho legal a gente ver que tem mais de 20 alunos em fase de graduação, e isso pode ser ali adiante aquela mão de obra que vai ajudar essas instituições que ainda não têm o seu grupo musical, a sua orquestra, o seu coral, vai ter um professor ali formado e com uma vivência única, porque quando eu faço uma faculdade de belas artes, de música, sem ter passado por essa experiência ou sem ter tido a origem que muitos deles tiveram, eu vou ser um professor. Mas se eu tiver tido essa vivência toda, eu serei um professor com algum diferencial, né, Carla? Então, eu já sei que tem orquestras aqui em Porto Alegre que já contam com professores que são oriundos, né, ou ainda estão na Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, né? Sim. E para tua satisfação, né, Daltro, eu digo isso porque sei também do teu envolvimento. Nós temos hoje, acho que 3 ou 4 jovens nossos que hoje já estão dando aula também na orquestra, tá? No projeto da Orquestra Jovem, também dando aula em outros projetos. Um deles é um que atua lá na aldeia da fraternidade. Tá, então... o projeto da aldeia se inspirou na Orquestra Jovem, né? Ele começou depois, inclusive quando vocês estiveram se apresentando com, acho que foi um quarteto de cordas, um grupo mais reduzido, num evento que tinha de aniversário da aldeia, ali foi um boom, assim, muitas crianças que viram aqueles outros de mesma idade, né, tocando o instrumento, ficaram... No outro dia foi assim, uma procura enorme pelas professores e pedagogos de como é que eu podia fazer, e aí surgiu a Orquestra da Aldeia, que tem professores que são da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul. Mas vocês também não estão em outras orquestras, lá no Lobo do Pinheiro, por exemplo, vocês não têm ninguém dando aula lá?
não tenho esse conhecimento, mas a gente faz um intercâmbio, né? Então, porque, por exemplo, assim, ó, a gente tem um diferencial, tá? Digamos, porque a gente tem esse foco na formação profissional, tá? E o nosso projeto, por exemplo, ele não é um projeto que a criança vai lá uma vez por semana, uma hora, tá? Ele é um projeto, basicamente, se a gente pudesse juntar um pouco com a política da educação, ele é um projeto de contraturno escolar, porque nós atendemos de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17 horas. Todo mundo. Tá? Então, não, claro, estamos em pandemia, né? Então, obviamente que agora mudou um pouco. Mas, originalmente, o nosso projeto é todos os dias. Ele não é um... Então, ele tem ele trabalha a questão da qualidade, ele trabalha o instrumento, só o instrumento, e ele parte do processo da orquestra, né? Ele não vai lá, tem aula de violino e depois ele vai para a orquestra. Não, nós temos assim a divisão, para poder ficar claro, nós temos uma orquestra de iniciantes, uma intermediária e essa que a gente chama avançada, que é aquela em que eles já atingiram um patamar. Se apresentam, né, em locais, em outros países, inclusive, né, Carla? Em outros países também. A gente já teve a felicidade de fazer uma turnê em 4 cidades no Uruguai. Vocês foram premiados lá, né? E fomos premiados, exatamente. Nós ganhamos um prêmio, participamos de um edital aqui no Rio Grande do Sul que nos possibilitou, ganhamos primeiro lugar nesse edital aqui, né, que nos possibilitou fazer, então, essas apresentações em 4 cidades no Uruguai, tocando na sala, numa das salas, né, do famoso Teatro de Sodre, né. Então, foi assim... Que legal isso, hein, Carla? Eu estou emocionado aqui de ouvir o teu relato aí. Eu já que tocasse no assunto pandemia, eu sei que vocês estão utilizando o que muita gente utiliza, que é um contato à distância, né? Então, vocês têm até um slogan aqui, o show não pode parar, né? Então, vocês têm um modelo híbrido de trabalho, né? Que, por exemplo, vocês têm atendimentos individuais por aluno e também tem por naipe também. Quando o ano passado, quando se apresentou a pandemia, no primeiro mês eu acho que todo mundo ficou paralisado, né? A gente não... Né? Eu acho que, assim, mundialmente o mundo parou, né? A gente não sabia muito bem o que fazer. Conforme os dias foram passando, né, a gente também entendia que era, por toda a dificuldade das comunidades em que esses jovens vinham, a gente não podia deixar escapá-los do nosso campo de visão, né? Do nosso relacionamento. Isso foi uma coisa que a mim me angustiou bastante, né? Porque de repente eles estão em casa, eles não estão indo na escola, eles têm a dificuldade da internet, porque não é assim, agora vamos dar aula online e não é todo mundo tem o seu celular e está ligado na internet. Não é assim. A realidade, efetivamente, não é essa, né? Então, a gente começou juntamos os professores, começamos a fazer uma força-tarefa, como é que é, porque para manter contato, né? Nesse momento, nós não ficamos preocupados com a evolução da qualidade, né? Mas de não perdê-los, de não perder o trabalho feito e não perdê-los para o mundo da pandemia, né? Então, a gente se readequou e nós possibilitamos, muitas vezes fizemos campanha aí de alimentos, juntar, né? Alimento, celular, a gente patrocinava lá crédito pro celular para ter aula, né? Então nós fomos nos readequando nesse sentido. E deu super certo. Ô Carla, nessas quase 300 viagens que vocês fizeram até no exterior e no Brasil também,
Vocês tiveram também uma coisa muito legal, que é a participação de maestros famosos regendo a orquestra. Imagina a emoção de um jovem desses ser regido por um Karavichevsky, por exemplo, né? Ou por um Edilson Venturelli, ou por um Ariel Britos. Imagina que coisa bacana para o currículo deles ter essa experiência, né? Isso foi, eu acho que ao longo desse tempo, porque Daltro, assim, a gente não pode cristalizar, às vezes eu uso esse termo, né, cristalizar o problema que eles trazem, né, e eles precisam ter modelos em que eles não concluem um modelo negativo que muitas vezes eles veem nos locais onde eles estão, né. E a gente pode ver aí, tá, o tráfico de drogas, tem, né, uma série de coisas, o problema do trabalho infantil, enfim. Então, o que a gente precisa? A gente precisa mostrar que tem outro mundo, né? E muito mais do que ter outro mundo é que eles têm acesso a esse mundo, né? Então, por exemplo, nós fomos para o Uruguai, tá? Um idioma diferente, né? Costumes de comidas, o costume da alimentação era diferente, tá? Então isso para eles, eu me lembro assim deles dizerem, meu Deus, foi a melhor viagem da minha vida. Claro, né? Quer dizer, tu imagina eles lá no 18 de julho, né? Conhecendo o teatro novo, conhecendo uma sala, conhecendo um outro projeto que é as orquestras juvenis do Uruguai, onde o maestro Ariel Britos sempre é o que nos recebe, ele vem também, né, aqui. Uma das orquestras dele, em algum momento, esteve aqui, nós fizemos uma apresentação conjunta no Teatro São Pedro, tá? Ter contato com o Isaac Karabichevsky, quer dizer, é a lenda viva hoje da nossa música, é um dos maiores regentes que o Brasil tem. Uma coisa legal de considerar também, né, Carla, que quando tu tem uma formação como essa, tem esses 20 ou mais de 20 que estão na universidade, tem esse que já se graduou, não tem fronteiras. Ele pode ser contratado por uma orquestra de um outro país, inclusive, né? Pode. O mercado está... o mercado está aberto, o mundo se abre, né? Então, nós tivemos em Campos do Jordão, né, o maior festival de música da América Latina, né? Nós ensaiamos na Sala São Paulo. Coisa. Os nossos ensaios foram na Sala São Paulo. Então é um paradigma diferente, né? O ídolo dele passa a ser uma dessas pessoas. Né? Eu quero ser como, né, claro, muito como o maestro Telmo, que é violinista, que vocês vão escutar numa das gravações que a gente tem aí, que eu sei que o Dalton vai rodar depois. De fundo, numa introdução, tem o maestro Telmo com seu violino. Mas, assim, é isso que a gente precisa mostrar, esse mundo novo. Isso é a transformação que a gente tanto fala. A gente sabe que, pegando um pouquinho de filosofia, né? Para a gente amar alguém, em primeiríssimo lugar tem que amar a si mesmo. Para a gente respeitar alguém, a gente tem que respeitar a si mesmo, né? Esses jovens, meninos e meninas que vieram de uma realidade social, quando eles percebem que eles têm um valor para além do dinheiro, para além da sua origem humilde, que eles têm um valor, esse autoconhecimento, essa autodescoberta sobre si mesmo vai muito além do que ele poderia ter caso ele não tivesse essa experiência da orquestra jovem, né? Então, esse amor por si próprio
faz com que muitos problemas que a gente vê nessas comunidades e até em outras famílias não tão empobrecidas não existam. Tu começa a te respeitar mais, tu não vai ser facilmente cooptado, seja pelo tráfico, seja por uma gravidez precoce. Bom, antes de nós chamarmos o nosso break, Carla, eu quero te dizer que me ocorreu uma pergunta que talvez tu já tenha até a resposta, mas me ocorreu uma pergunta baseada numa experiência que eu sei que tu vivenciasse, me parece, junto ao Pão dos Pobres. Vamos fazer esse breve intervalo comercial aqui, em seguida eu vou voltar com essa pergunta. Ok. Ágora RS. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Se o teu cavalo anda meio adoentado, ou é teu cusco que não tá muito legal, tens um amigo que está sempre do teu lado, pra bicharada andar alegre no quintal. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. 369-2159 e o plantão 24 horas 9982-6176. Te recomendo, não pensa duas vezes, liga pra Clínica Veterinária Ingleses. Quer fazer compras do mês com economia? Venha para o Super Rio Supermercado. Segunda-feira, 10% de desconto para maiores de 60 anos. Terça-feira, promoção de pães. Quarta-feira, promoção de frutas e verduras. Sexta-feira, promoções de carnes. Super Rio Supermercado, Rodovia João Gualberto Soares, 7251 no Rio Vermelho. Nas compras acima de R$150, entregamos na sua casa. Super Rio, o amigo da dona de casa. Rádio Ilha Capital, 100% gaúcha. Ágora RS. Estamos de volta, entrevistando Carla Zito, presidente da Orquestra Jovem do Rio Grande do Sul, aqui pelas ondas da Rádio Ilha Capital, programa Ágora RS. Carla, eu até nem sei se já não existe na programação ou na matriz curricular da orquestra isso, mas eu lembro que há um tempo atrás, uns anos atrás, tu participaste de uma cadeia produtiva do skate, lá no Pão dos Pobres, foi isso? Foi isso. E aí me ocorreu te perguntar o seguinte, quem sabe uma cadeia produtiva, não daquele formato lá, mas, por exemplo, desses jovens que vão tocar um instrumento, será que não poderia haver que fosse um luthier, que fabricasse os instrumentos para os outros tocarem? Pois isso que tu está falando, Daltro, é o grande sonho da Orquestra Jovem, tá? Qual é o nosso grande sonho, né? É poder não mandar ninguém embora. Uhum. Por que eu falo não mandar ninguém embora? Porque muitas vezes o jovem, ele chega lá, né? Mas ele não se adapta à música, né? Não é o talento dele. Ele tem talento para outra coisa, ele está ligado em outra coisa, enfim. Então, o grande projeto que a gente gostaria de implementar é justamente, eu vou chamar aqui, eu vou dar um nome, né? Se copiarem, vai ser com muito... eu fico muito feliz se alguém conseguir fazer também, tá? Mas é a gente montar uma escola do espetáculo. Olha. Tá? Voltado para a área da música. Ah, bom. Então, o que é? Eu tenho um jovem lá, ele não vai tocar o violino, ele não se adaptou a nenhum instrumento. A nenhum instrumento e tal. Bom, ele pode ser um luthier, né? Ele pode ser um cara que vai trabalhar com a parte de sonorização de orquestra. Um técnico de som. Né? Um técnico de som. Ele pode... A gente pode trabalhar com ele a questão de cenografia. Produção musical. A gente pode...
produção musical. Hoje, nós fomos fazer uma apresentação e todo o painel que ficou, que nos recebeu, né, que ficou tipo atrás um de banner. nós, todo o painel, era de LED. Sabe? Então, nós temos aí a tecnologia entrando muito forte, né? Agora, principalmente, né? Quando se começou com essa história de fazer live, o pessoal montando os espetáculos via as redes e tal. Então, assim, o grande sonho da orquestra é botar isso de pé. Né? Era poder, olha, tá, tu não é música, mas eu tenho aqui para te ofertar isso, eu tenho para te ofertar isso, né? Realmente reter esse jovem. Mas aí tu tem que ter uma estrutura interna na orquestra que preveja também, nessa carga horária semanal de 5 dias por semana, todas as tardes, tu tem que ter um projeto que, por exemplo, se o cara vai fazer um curso de produção musical, tem que ter toda uma base curricular. Você vai fazer um curso de luthieria, putz, deve ser muito legal, tem que ter esse curso já prontinho, inclusive com os seus patrocinadores, né? Porque vai ser um investimento em material diferente, então uma mesa de som, eu não sei se a orquestra tem mesa de som, ou microfones de alta qualidade, né? Então... Não, a gente não tem, nós especificamente não temos, né? A gente sempre contrata, ou quem nos chama para tocar, faz essa parte. Mas ele vai, apesar de ter este investimento que pode ser feito através das leis de incentivo, esse jovem também pode ser jovem aprendiz. Claro. Né? Então a gente está aí trabalhando, abrindo realmente caminhos, né? Outros caminhos. Então esse é o grande sonho, viu? Ô, Carla, que legal a gente vê que vocês têm já uma caminhada grande da orquestra e que vocês podem, inclusive, ajudar instituições que queiram começar quase que do zero, dando dicas, né, preciosas. Tu tá dando várias dicas aqui no nosso programa de hoje, inclusive sobre financiamento. A gente sabe que vocês têm, por exemplo, via o Pronac, né, vocês têm lá um projeto já inscrito que pode captar mais de R$1 milhão, né, para 2021. Exatamente. Também vocês têm no Fundo Criança um projeto de R$500 mil, mais ou menos, né? Além das doações, né? Aí eu te pergunto uma outra coisa. Essa empresa que atende às exigências do trabalho, né, de matricular, de contratar e matricular em uma escola de aprendizagem esse jovem, ela não é patrocinadora, né? Ela simplesmente está cumprindo com essa etapa, apesar de ter o seu nome divulgado. Mas o patrocinador tem um outro espaço, né? O patrocinador, ele tem um outro espaço, tá? O patrocinador é o nosso mecenas, né? O que a gente chamava. Sim. O que se falava muito, né? Que se diz muito, quem mantém as artes, né? Então a gente ele tem um valor de imposto de renda que ele pode doar para a orquestra e tem os valores, os percentuais, tá? E ele então faz esse depósito. A lei de incentivo, o Brasil tem uma das melhores leis de incentivo do mundo. Tá? Muito criticada e também criticada por nós que usamos, porque realmente ela precisa ter as suas adaptações, ela precisa ter, né, os seus controles, mas ela também faz muito que aconteça coisas positivas, como é o projeto da Orquestra Jovem, né? Então, as empresas, elas podem doar um percentual e que esse percentual é depositado numa conta, né? Uma conta que o Ministério administra, e ele nos libera esses recursos conforme o que nós apresentamos e que dizemos que vamos gastar. Então, olha, nós vamos pagar professores, nós vamos comprar tantos instrumentos e existe uma prestação de contas. Então, o primeiro passo é fazer um projeto. Então, o primeiro passo é fazer um projeto e inscrever na lei de incentivo. Esse projeto ele passa pelas instâncias de aprovação, né? E é dada então uma carta de captação.
É similar ao ICMS da Lei da Solidariedade, então, Carla? Similar. Só que é federal, né, Pronac? Só que federal, exatamente. Só que ela é federal. Tu sabe, Carla, a gente, durante aquele período do governo do Fernando Schiller, uma das nossas principais metas era tornar mais acessível aquela lei da solidariedade a instituições que têm dificuldade tanto de elaborar projeto, quanto de fazer planilha de custos, quanto de atender a burocracia específica da lei, né? E a gente conseguiu alguns avanços. Essas leis que existem, elas já estão menos burocráticas hoje, na tua opinião? Ou tu tem que ter uma espécie de despachante para poder intermediar o que tu quer fazer com essas leis? Não, elas estão totalmente desburocratizadas, tá? Elas têm um sistema, né? Que tu entra nesse sistema, tu te cadastra, certo? No sistema, coloca o teu projeto lá e tu vai acompanhando, passo a passo, tu vai acompanhando pelo teu login, né? Pela tua senha, e tu tem lá. A tua prestação de contas é a mesma coisa, né? Tu tem lá um período que tu coloca um relatório parcial, obviamente, né, do que tu está fazendo para acompanhamento, e tu vai colocando os teus gastos, tu já vai incluindo no sistema. Então, há um acompanhamento permanente quando tu chega no final da data, na data que tu prevê, na data prevista, né? Então, começa o processo de prestação de contas, que é totalmente online, ele é totalmente via sistema, sabe? É bastante ágil, né? Enfim, o processo de inscrição do projeto, ele tem as etapas que todo mundo que vai fazer um projeto, se ele está contém, né? Tu bota lá tua justificativa, tu bota lá tuas metas, tu descreve o que tu vai fazer, enfim, e tem, obviamente, a orientação do que pode e o que não pode, né? Os regramentos normais. Mas hoje ela é totalmente online. Que maravilha. Totalmente online. Cara, tu tem quantos patrocinadores hoje, mais ou menos? Hoje nós estamos... Mais de quantos? São tantos que tu não decorou, né? Eu acho que a gente está aí uns 10 patrocinadores para mais aí, eu acredito. E eles dão uma cota fixada ou a partir de um certo valor? Como é que vocês fazem? A gente não tem uma cota, sabe? Eu vou te dizer uma situação muito particular da nossa gestão, né? Dalton, assim, R$1 faz falta para um projeto. Tá? Então, obviamente que a gente tem empresas que pagam muito mais o imposto de renda, né? Outras que pagam um valor, e aí normalmente nas empresas maiores existem editais que tu concorre, né? Para obter esse patrocínio. Mas não é só pessoa física, né, Carla? Porque tu tem imposto de renda, pessoa jurídica, tu te referiu agora há pouco, mas também pode ser pessoa física, né? Também pode ser pessoa física. Também a gente tem o incentivo, né, de pessoa criança, física, por exemplo, né? Tá? Sim. Mas a Rouanet também pode ter pessoa física. E tu pode contar duas vezes? Tu pode contabilizar a doação por Funcriança e para a Rouanet? É cumulativa? Elas não são cumulativas. Tu pode... Tem limites ali, mas tu pode doar sim. Tá? Pode doar para um e pode doar para outro. Não tem... Não se batem ali, né? Eu vou deixar aqui já, Carla, para o pessoal que está nos ouvindo, algumas pistas. Por exemplo, quem quiser conhecer um pouco mais sobre a Orquestra Jovem, entra lá no site, que é Orquestra Jovem RS, tudo emendado.com.br, é isso? Exatamente. E também no Facebook é @Orquestra Jovem RS.
Em Instagram Exato. também, né? Também. E tem nosso canal no YouTube. Esse aí tu pode dizer que eu não decorei. Não tá aí. É Orquestra Jovem RS. Só se botar assim vai aparecer no YouTube. Deem um like lá, como a gente brinca. Como a gurizada brinca hoje em dia, né? Deem um like no nosso canal. Bom, então voltando à nossa cadeia produtiva, a gente tá vendo aqui que olha quanta coisa bacana, hein, Carla? Tu pode ter operador de som, tu pode ter produtor musical, tu pode ter luthieria, tu pode tocar o instrumento também, né? Não são excludentes as coisas, né? Que mais que poderia ter nessa cadeia produtiva, Carla? Olha, tu pode ter a produção, tu pode trabalhar com os pais, a questão, por exemplo, né? Tu pode trabalhar com as mães, né? Os pais, hoje em dia não se tem mais essa divisão tão acirrada, assim. A questão de figurino, né? Vamos construir figurino. Sabe? E aí tu aprende a modelar, aprende a costurar, aprende a desenhar, e tu não vai desenhar somente para orquestra, né? Tu tem a escola de samba, tu tem o teatro, tu tem, enfim, né? A cenografia é uma coisa interessante, né? A cenografia, porque quando tu tem uma ópera, por exemplo, tu tem uma cenografia gigantesca, né? Então é bacana nessa cadeia produtiva ter isso, né? E essa cadeia produtiva poderia ser, por exemplo, Carla, uma parceria com outras instituições, onde uma oferecesse um curso desses e vocês simplesmente integrariam as duas instituições, a Orquestra Jovem com essa outra. Vamos supor que a Aldeia da Fraternidade resolvesse fazer um curso de produção musical. Então, vocês poderiam fazer uma parceria, né, com a aldeia. Poderíamos. E todo jovem que não se encontrasse através da música, tocando um instrumento, poderia se matricular nesse, né? Puxa, seria muito legal essa união de esforços, hein, Carla? A gente tá conversando também com uma instituição que mantém bibliotecas, né? Aquela da Lomba? Ela mantém bibliotecas. Não, é o Cirandar. Tá. Eles estão na Ilha das Flores. Eu não vou saber a ilha, mas eles estão aqui numa das ilhas e tem uma sede aqui no centro, tá? Então, assim, o que a gente está pensando? Que essa parte da literatura pode ser levada aos jovens, a leitura dramática, né? O clube do livro, são coisas que acrescentam, né? Elas não são, como tu mencionaste, elas não são excludentes, elas podem sim ser partilhadas. E tem uma coisa caindo de maduro também, né, Carla, que seria o canto coral. O canto coral é uma meta mais, digamos assim, é a nossa meta mais próxima de realizada. Ser realizada. Na verdade, a gente tinha previsto começar a montagem disso o ano passado, né? E, obviamente, com a pandemia nem iniciamos a ideia, né? Porque os nossos cantam, os que entram também aprendem a cantar, né? Então sempre se faz, tá? Alguma formação. Mas o coral é algo que está no nosso radar, é o mais próximo do nosso radar. Carla, eu sei que para ser presidente de uma orquestra jovem, tu não precisa ser uma musicista, né? Mas é uma pergunta que eu queria te fazer agora. Tu tem vontade de aprender algum instrumento? Daltro, eu tenho. Primeiro eu brinco que eu toco, mas não toco, né? Eu toco na orquestra, mas não toco nada, né? Eu tenho sim. Eu tenho vontade de aprender piano. Tá? Eu tenho um piano em casa, né? Na minha família tem pessoas que tocam, mas eu nunca cheguei próximo, assim, nunca, né? Eu tive na família um tio maestro, mas ele era dedicado à música popular, né? Ele tinha ele trabalhava muito mais com chorinho e tal, né? Pelo lado do meu pai, pelo lado da minha mãe, o meu avô que me introduziu na música clássica, que me levava nos concertos quando eu era pequena, eu lembro disso, né? Na Praça da Alfândega, depois na PUC, quando começaram as grandes montagens.
Ele é que me introduziu nesse outro Se eu fosse lado, chutar, né? eu ia errar. Eu ia dizer que tu ia ser tu ia tocar harpa. Pois olha, deixa eu contar uma curiosidade. A orquestra está adquirindo uma Olha. harpa, tá? Que é um instrumento mais raro, né, de ser incluído, mas a gente entende que nós temos uma menina que faz piano e que está se dedicando a aprender harpa também. Então nós vamos, é um dos instrumentos que está sendo adquirido pela orquestra. Eu ia errar o chute. Tá? Tu vai pro piano, então. É uma coisa que, talvez porque eu tenho em casa, talvez porque, sim, enfim, né, a gente tenha mais contato. Mas se tu tá indo para a família mas das teclas e é piano, então não tenho dúvida, porque tu tá dentro de um mundo de sons lá. Então, se tu tem ainda essa emoção pelo piano, não é porque a família te incentivou, não, é porque tu tá dentro de um mundo da orquestra jovem e tu já escutou todos os sons de todos os instrumentos lá dentro. Então, tu continua te emocionando com o som do piano, pronto. Tá resolvido. Tá resolvido. E quando é que tu começa a aprender? Pois olha, tu sabe que eu... Na pandemia, aproveita. Pois é, eu até comecei a olhar alguns aplicativos. Será que eu não começo, né? Pô, será que eu vou saber ler? Eu já cantei em coral, né? Na minha vida pregressa aí no coral da escola, depois eu andei aí pelo coral da Sojipa aqui em Porto Alegre e tal, e depois... O que tu fazia, contralto? Ou soprano? Não, contralto. Né? Pelo teu timbre eu achei que fosse contralto mesmo. Mais contralto. Carla, estamos aproximando do finalzinho aqui do nosso programa, deliciosíssimo. Te agradeço imensamente por ter aberto esse espaço na tua agenda enlouquecida. Porque eu vou contar um negócio aqui para as pessoas, no final do programa, para ninguém deixar de te ouvir. A Carla faz parte do conselho do Inter. Eu vou falar no final, porque os gremistas, se ouvissem no começo, não discussem. Então a Carla tem uma agenda maluca, né? Cuida dos seus 2 pais, também zela por eles, né? Então, muito obrigado por ter aberto esse espaço para a gente voltar a conversar com um pouco de mais calma, né? E vamos ver então se a gente entrevista mais tarde um dos jovens, ou mais de um jovem da orquestra, para eles passarem ao lado deles, né, sobre como é que a orquestra impactou na vida deles mesmos, já que o lema da orquestra é transformando vidas, né, transformação de vidas. Claro. Eu gostaria de conversar mais tarde com um deles, ou 2, 3, enfim, né? Olha, com certeza, vai ser um papo muito agradável, tenho absoluta certeza. Carla, pode dizer alguma coisa que tu queira agora no finalzinho? A gente tem aqui o teu telefone, mas eu acho que se o pessoal for lá no site já te encontra, né? Quem quiser, por exemplo, começar, até para saber quando é que tem os editais, para indicar para alguma criança que conheça, algum adolescente que conheça essa maravilhosa oportunidade, né, de ser um músico, né? Ou, de repente, um luthier. Aí vamos ver como é que as coisas andam. São teus nossos microfones, pode dar um recado. Primeiro, agradecer imensamente a essa oportunidade, né? A minha grande... meu grande coração, né, diz que a gente precisa continuar acreditando nas pessoas, embora a gente às vezes se decepcione, mas o ser humano é muito maior do que qualquer maldade, do que qualquer coisa. E, em especial, as crianças, né? Mais especial ainda a essas crianças e jovens que estão numa situação adversa, que a vida lhes dá um desafio muito diferente, que é poder sobreviver nesse mundo. A grande coisa é a gente não desistir. Nós não podemos desistir deles, dos jovens. A vida já desistiu, a vida desiste muitas vezes dele, né? Bota pro tráfego,
bota em caminhos que não são os melhores, enfim. Então, a gente que trabalha em projeto social, trabalha com jovens, a gente não pode desistir. Muitas vezes é difícil, tu pede uma coisa, não vem na hora, tu tem que repetir 50 vezes a mesma coisa, repita, não desista dele, né? E conceber e ter presente que o talento é universal. Então, não é porque eu estou numa camada social, porque eu estou num bairro, estou no outro, que o talento não existe. Não, o talento existe dentro da gente. E o que a gente faz é oportunizar esses caminhos. Então, eu queria dizer isso para as pessoas, mesmo aquelas pessoas que não estão ligadas a um projeto social, mas que muitas vezes ajudam alguém, tem alguém na família que precisa, não desistam das pessoas. Que legal. Porque às vezes as pessoas querem que a gente desista e aí as coisas acontecem, né? Então, eu acho que isso é um lema que eu trago comigo, assim. Te agradeço mais uma vez por esses momentos que nós passamos junto aqui no programa Ágora RS da Rádio Ilha Capital. Ágora RS. Rádio Ilha Capital. É bem melhor. Fala galera, muito prazer, eu sou o Luiz Dasper e eu também estou aqui na Rádio Ilha Capital todas as segundas-feiras às 20 horas e 30 minutos com o programa Eletroacústico, para compartilhar contigo o melhor da produção gaúcha do pop e do rock na programação da Rádio Ilha Capital. Então não esquece, todas as segundas-feiras às 20 horas e 30 minutos, programa Eletroacústico aqui na Rádio Ilha Capital.